1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Daqui a pouquinho a gente vai louvar, vai adorar, vamos buscar mais a presença de Deus, né? Primeiro vamos à palavra. O tema da mensagem de hoje é: só os fortes sobrevivem. Vamos lá, irmãos, repita comigo: só os fortes sobrevivem. Quem é que sobrevive, irmãos? Você é forte? Pergunta para o teu vizinho, diga: você é forte? Vê se ele tem cara de alguém forte, ou se ele tem uma cara assim meio borocochô, meio cansada, meio desanimada. Só os fortes sobrevivem. Você já deve ter ouvido falar de uma lei chamada a lei da selva. Lá na selva, quem é o que sobrevive na selva, irmãos? É o mais forte, né? O mais forte, ele vai conseguir sempre escapar, passar. Agora, sempre tem aquele que não consegue acompanhar o ritmo. Sempre tem aquele que não consegue andar no grupo. Aquele que não consegue, se unir aos demais. Que está sozinho. E aquele que está sozinho, ele está à mercê. Imagine um leão. Se um leão ele vai atacar um animal, quem é que o leão vai atacar? Geralmente é aquele que estiver mais fraco, mais debilitado, aquele que estiver mais sozinho. Porque aonde há um bando, ainda que aquele bando seja um animal mais dócil, mais tranquilo, ainda que aquele bando seja, aqueles bichos assim mais frágeis, mas quando estão juntos, eles fazem uma grande diferença, irmãos, pode ver. Não sei se você já viu, por exemplo, várias formiguinhas juntas, devorando um grande inseto. Quem já viu isso já? Já viu isso já? Uma sozinha não faz nada, não tem força nenhuma. Mas quando elas se agrupam, quando elas se juntam, pronto, elas passam a prevalecer. Então, eu quero ler esse verso porque Jesus usa esse termo aqui através de Pedro, dizendo: sede sóbrios, vigiai. Sabe por quê? Porque o diabo, que é o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa, o quê, irmãos? Tragar. Então, esse é a maneira do inimigo agir. Ele existe, ele é adversário, ele anda ao nosso derredor, e ele fica procurando, buscando alguém a quem ele pode achar. Mas aí digamos que, você veja, o leão vem devorar a gente agora. Agora nós estamos aqui unidos, somos fortes, estamos orando, estamos adorando, estamos buscando a face de Deus. Se o inimigo vier devorar a gente agora, ele vai conseguir? Não vai. Estamos na presença de Deus, estamos buscando a Deus, estamos ouvindo a palavra de Deus, recebendo as orientações do Senhor. Então toda e qualquer investida dele na nossa vida, com certeza será frustrada, será vencida. Mas e se eu me afastar? Se eu me enfraquecer? Se eu me desviar? Hoje eu fiquei tão triste, irmãos. Estava ali na portaria, até o obreiro Adilson, com a esposa dele, estava comigo, e aí conversando com uma pessoa, afastada da igreja, e a pessoa começou a se lamentar da vida. É o filho que voltou à enfermidade, é um dinheiro que a pessoa recebia, já não recebe mais, é algo que já começou a dar errado, o trabalho que fechou todas as portas. O irmão está ali, não me deixa mentir. E ouvindo aquela história, irmão, fiquei tão triste, porque era alguém que, enquanto estava em grupo, enquanto estava unido, enquanto fazia parte do corpo, o devorador, o leão, não conseguia tocar,
não conseguia ter acesso. Mas quando a pessoa se afastou, deixou, aí a pessoa, o inimigo vai tomando posse. E aí o irmão até falou, ó, você tem que repreender esse demônio aí, tem que amarrar isso aí. E a pessoa, não, mas já está amarrado, mas não está. A gente percebe que está solto, está agindo, está operando. E isso é triste, irmãos. Então o leão, ele só devora o cristão fraco. Se eu for fraco, ele vai me devorar. Se eu não acompanhar o bando, claro, eu estou falando de um modo geral, se eu não acompanhar a igreja, a congregação, os membros, se eu não estiver junto, se eu não congregar, se eu não buscar a Deus, ele vai conseguir exercer essa ação maligna e de alguma forma vai nos atrapalhar. Então hoje a gente vai aprender a lidar com esse mal e vamos aprender a permanecer firmes na presença de Deus. Para falar mais desse assunto, lá no livro de Samuel, segundo livro de Samuel, no capítulo 3, quando eu li essa palavra hoje, ela veio assim ao meu encontro, sabe, eu falei, Deus, eu já estava preparando uma mensagem, e aí esse verso veio para complementar aquilo que eu queria dizer. Segundo Samuel, capítulo 3, lá no versículo de número 1, 2 Samuel 3:1, caso você esteja sem a Bíblia, você pode acompanhar aí nos nossos monitores, né? A mesma coisa os irmãos de casa. Diz assim, existiu uma longa guerra, foi dias, meses, anos, uma longa guerra. Essa guerra era entre a casa de Saul e a casa de Davi. Então a guerra era entre essas duas casas. Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi, aquele eleito por Deus para substituí-lo. Agora diz assim, porém, durante esta longa guerra, essa longa caminhada, Davi se ia fortalecendo, olha a força, Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul, eles iam o que, irmãos? Enfraquecendo. Então perceba que a guerra, ela foi longa, ela foi duradoura, assim como a nossa estada na presença de Deus, ela é longa, ela também é duradoura. Esta comunhão que nós buscamos na igreja, ela vai perdurar e continuar até a volta de Jesus. Então a nossa caminhada, ela é longa. E durante esta longa caminhada, eu tenho que tomar muito cuidado para não fazer parte da casa de Saul. Perceba que é como se a igreja se dividisse em dois grupos. Primeiro grupo, a casa de Saul. Segundo grupo, a casa de Davi. Quem que representa a casa de Saul? Aquela pessoa que Deus chamou, porque Saul também foi eleito, também foi escolhido, também teve o seu destaque, também teve o seu bom momento, também teve os seus dias que ele andou com Deus, que ele agradou a Deus, que ele serviu a Deus. O Saul, irmãos, se você analisar o princípio do seu reinado, se você analisar o começo do seu chamado, foi lindo, foi maravilhoso. É só que aí ele começa, a ser vencido pelo tempo. Começa a desobedecer, começa a desonrar, começa a levar as coisas de Deus de qualquer maneira, começa, irmãos, a não mais atentar à voz de Deus, à palavra de Deus, ele vai enfraquecendo, até que, e olha, irmão, Deus foi tão paciente, Deus deu tantas chances. Mas depois você leia 1 Samuel 15:11, lá a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter eleito Davi rei. Deus se arrependeu de ter colocado ele naquela posição. Você sabe que tem um ditado que diz que a paciência tem o quê, irmãos?
Limite. Você sabia que a paciência de Deus também tem limite? Nunca queira ou tente experimentar essa paciência, né? Nunca, eu vou ver até onde Deus vai. Não experimenta isso não. O Saul experimentou e não deu bom para ele. As coisas não deram certo para ele. Então o Saul foi vencido pelo tempo. A guerra foi longa, e durante essa longa guerra, essa longa batalha, cada vez mais ele enfraquecia. Irmãos, a gente vê hoje pessoas enfraquecidas na fé, enfraquecidas na sua comunhão, enfraquecidas no seu trabalho para com Deus, enfraquecidas na sua devoção, na sua adoração, na sua sede, na sua ânsia por Deus. É como se o tempo tivesse passado e a pessoa se cansou, ela está fadigada, sabe, hoje para ela a igreja é um peso, é um cargo, é uma obrigação. O que um dia foi prazeroso, o que um dia foi, sabe, foi gostoso, foi lindo, o que ela amava, o que ela desejava, aí se tornou cada vez mais difícil, sabe, mais empurrado, qualquer coisa tornando-se uma desculpa para dizer o não. Então assim foi a casa de Saul, foi enfraquecendo. Mas a casa de Davi, por mais que o tempo passou, essa casa ia o que, irmãos? Fortalecendo. Eu quero fazer parte dessa casa. A casa que se fortalece, a casa que busca, a casa que se esforça, a casa que agrada a Deus, a casa que serve a Deus. E um detalhe, quando Jesus nasceu, ele foi descendente da casa de Saul ou da casa de Davi, irmãos? De Davi, exatamente. Então eu quero também fazer parte dessa descendência. Eu quero cada vez mais, irmãos, me fortalecer. Eu quero todo dia ao subir nesse altar, eu quero estar mais forte. Eu quero a cada dia do ano, irmão, entra segunda, terça, quarta, quinta, eu quero estar cada vez mais forte, mais alimentado, mais robustecido, mais junto com os irmãos, mais unido, amando mais, buscando mais, me esforçando mais, me dedicando mais, porque é essa minha dedicação, é essa minha busca desenfreada, é esse meu amor demonstrado pelo Senhor e pela sua palavra, que vai fazer eu ficar forte. E não adianta, irmãos, eu me fazer forte, quando na verdade eu estou fraco. Não adianta. Não adianta eu querer pagar de forte, se eu sei que lá dentro eu ando cansado. Melhor seria eu assumir e falar, não, hoje eu tenho feito parte da casa de Saul, porque eu tenho enfraquecido. Eu percebo que cada vez eu tenho feito menos, eu tenho vindo menos, eu tenho servido menos, eu tenho me esforçado, sabe, cada vez menos. Então eu percebo que eu estou fraco, mas eu vou mudar. Eu quero que com esse novo ano, com esta nova etapa, eu também mude, eu também melhore, eu também me aperfeiçoe em nome de Jesus. Diga glória a Deus, irmãos. Vai lá no Salmo 27. Esse é um dos salmos mais lindos que a Bíblia, né, nos traz. É um salmo de Davi. Salmo 27, versículo 1. Busque fortalecer, irmãos, a sua fé. Busque fortalecer o seu coração. Salmo 27, verso 1, aqui eu quero ler um detalhe com você, diz assim: o Senhor é a minha luz, e Ele também é a minha salvação. Glória a Deus, né? A quem temerei? Eu não vou ter medo de nada, o Senhor é minha luz, é minha salvação, enfim, eu enfrento qualquer batalha. Agora esse detalhe, o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Irmãos, um dos grandes segredos é fazer do Senhor a força da minha vida.
Se eu fizer de qualquer outra pessoa a minha força, eu vou enfraquecer. A minha força, ela vem de Deus. E eu devo estar buscando dele, atraindo dele esta força, esse vigor, esta tensão. Olha só, o Senhor é a força da minha vida. Não faça do seu amigo, sabe, a sua força. Não faça do seu pastor a sua força. Não faça do seu esposo, do seu namorado, de quem quer que seja, a sua força. Não dependa de políticos, não dependa de vizinhos, eles não são a tua força. É claro que Deus pode usar cada um deles. Deus pode usar teus amigos, Deus pode usar o teu cônjuge, Deus pode usar teus filhos, Deus pode usar quem Ele quiser usar, para nos auxiliar, para nos abrir portas, para nos ajudar a prosperar, a vencer, mas a minha força não pode vir deles, porque se a minha força vem do homem, mais cedo ou mais tarde, esse homem vai me decepcionar, e se a minha força estiver nele, então eu cairei também, porque daí, assim como ele enfraquecer, eu também vou enfraquecer. Veja que, você se lembra naquela queda de Lúcifer, que quando ele cai, ele acaba levando com ele a terça parte dos anjos. Lembra disso? Sim ou não, irmão? Você lembra disso? Você veja que ele já estava fraco, ele já estava intencionado a fazer o que era errado, a desagradar a Deus, e ele consegue com astúcia convencer os seus mais próximos, aqueles que tinham nele uma confiabilidade, aqueles que tinham uma amizade, ele foi lá e fez a cabeça. Então, se eu fizer de quem quer que seja a minha força, eu posso me decepcionar, porque o homem falha. A minha força deve estar no Senhor. Tá? Eu li esse verso só para deixar isso bem pontuado. Agora, umas folhas aí para frente, ainda em Salmos, mas no capítulo 31, aqui a gente vai crescer esse entendimento, irmãos. Salmos 31, versículo 24. 31, 24. Veja o que diz a palavra de Deus. Esforçai-vos, guarde esta palavra que ela é a chave. Esforçai-vos. Quando eu me esforço, o que ele faz? Ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos os que esperais no Senhor. Todos nós esperamos no Senhor. Esse salmo, esse verso, todos nós estamos nele. Toda a igreja, todos aqueles que esperam em Deus a salvação, a vida eterna, que esperam em Deus o seu trabalhar, a sua cura, a sua operação, todos os que esperam em Deus, olha que lindo, esse salmo é para eles. Agora, o que o salmo diz? Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o teu coração. Para que Deus me fortaleça o meu coração, eu preciso ser um cristão esforçado. Irmão, eu vou te falar, eu já vim à igreja num dia que eu não queria vir. Quantas vezes, meu corpo cansado, às vezes pela luta, pela labuta do trabalho, por uma dor de cabeça, uma situação contrária, talvez um problema familiar, um problema financeiro, seja lá que for. Aí vem aquele abatimento, e eu sei que eu tenho que vir na igreja, mas na hora vem o desejo de fazer o quê, irmãos? De não vir. Não, fique em casa. Fique em casa. Só que na hora, eu sei do meu compromisso, do meu chamado, e mesmo eu não estando muito afim de vir, o que eu tenho que fazer, irmãos? Qual que é a palavra aí? Esforçai-vos. Eu fiz uma leitura dessa palavra esforçai-vos, dentro do vocabulário bíblico,
Eu vou ler para você a definição. Esforçar significa o empenho que se emprega para fazer aquilo que não queremos fazer, mas que é preciso fazer. Isso é esforço. É o empenho que se emprega naquilo que eu não quero fazer, mas que eu preciso fazer. Isso é esforço. É quando eu não quero, mas ainda assim eu tenho que fazer. Eu vou te dar um exemplo, irmãos. Dezembro do ano passado, um ano completou, eu acabei pegando esse negócio da Covid. Vocês se lembram, né? Peguei o negócio da Covid, graças a Deus não tivemos, nem eu nem minha família, nenhum sintoma mais grave, mas nós tivemos aquela questão, eu e a minha esposa, nós perdemos o paladar e o olfato. E por haver perdido, a gente não sentia o gosto das coisas, nem o cheiro e nem o gosto. E quando você não sente o cheiro, o gosto, você perde o prazer em comer. Eu não tinha vontade de comer. E mesmo não sentindo cheiros, alguns cheiros, mesmo eu não sentindo, aquilo me dava uma ânsia, me provocava um mal-estar. Ficou uns 3, 4 dias assim. E eu não queria comer. A minha esposa fazia, levava lá, eu não queria comer. Eu começava a comer, dava 2, 3 colheres, já não queria mais. Só que mesmo eu não querendo, aí nessas horas o que a mulher fala, irmãos? Eu não quero comer, o que ela fala? Mas vai comer, vai na marra, né? Vai, não tem que comer. Quando é criancinha, você faz até o aviãozinho, né? Depois que cresce, você vai comer na marra. Quem conhece alguém teimoso, irmãos? Que tem que comer, mas não come? Levante a mão. Hã? Você conhece um teimoso? Aí eu não queria comer, mas tinha. Porque se eu não como, porque eu não quero, eu que já estava fragilizado pela enfermidade, o meu estado, ele ia piorar ou ia melhorar, irmãos? Ia piorar. Então eu não queria comer, mas eu tinha que comer. Mesmo, isso é esforço. Aí a gente se esforça, pega uma colherzinha, coloca, joga para um lado da boca, joga para o outro, mastiga. Aí você fala, não quero, não come. Toma, pega um pedacinho dessa carne, pega um pedacinho aqui desse feijão, pega um pedacinho daqui desse, aí come, tem que comer. Não é diferente com a nossa vida espiritual. Porque a nossa vida espiritual, ela também tem fome. É só que às vezes a gente não quer comer. A gente não quer pegar uma Bíblia, fazer um estudo, comprar um livro na igreja, ler um livro. A gente não quer assistir lá o show da fé, o missionário Soares, o pastor Jaime de Amorim. Não queremos vir à igreja. Preferimos ficar em casa assistindo a live. Irmão, a live, a gente manteve a live. A gente começou por causa da Covid e mantemos, porque tem muita gente que às vezes ainda está enfermo, pessoas de idade, pessoas que estão sendo evangelizadas pelas lives. Então a live está sendo uma bênção. Mas a live não pode ser motivo de acomodismo. De falar, hoje eu não vou na igreja não. Eu vou assistir a live mesmo. Irmão, seja sincero. Não pode mentir não, hein? Deus está vendo. Quem aqui esse ano de 2021 teve um dia que você... Irmão, se você se esforçasse, você teria vindo. Mas você preferiu ficar em casa e assistiu a live. Levante a mão assim, irmão. Olha aí, ó, não foi uma e nem duas. Hã? Irmão, perceba, aí o nosso espírito quer comer, mas às vezes a gente não quer alimentar. Quarta-feira é campanha da família, eu sei que eu tenho que estar aqui, lutar pela minha família, lutar pelo meu casamento, lutar pelo bem-estar do meu lar, eu sei que eu tenho que estar,
mas aí eu não venho. Por quê? Porque sempre tem uma situação, sempre se levanta alguma coisa, tudo se torna motivo. Mas isso aí, irmãos, é o leão que quer me afastar do bando. Isso daí é o leão que quer me atacar. Mas ele sabe que enquanto eu estou unânime com a igreja, enquanto eu estou unido, porque aonde há união, Deus ordena a bênção, Ele ordena os milagres, então Ele vai fazer de tudo para me separar, me jogar do lado, me fazer eu sentir, sabe, enganado, traído, fazer a gente ficar desmotivado. Cuidado, irmãos, cuidado. Vamos ler de novo 24, esforçai-vos, se esforce, você tem que ser esforçado, você tem que empregar essa tua força e fazer mesmo que você não queira fazer, e aí sim, Ele fortalecerá o teu coração. Você vai fazer parte da casa de Davi, da casa que se fortalece, que passa o tempo, os meses, os anos, mas você está lá forte. Fortalecerá o vosso coração, vós, e quem tem que fazer isso? Todos os que esperais no Senhor, até aquele que hoje está forte, e glória a Deus por você estar forte, mas irmãos, você tem que continuar se esforçando para continuar forte, sabe, glória a Deus, não, pastor, graças a Deus eu estou forte, eu estou ungido, eu estou na unção, eu estou na presença de Deus, olha, eu estou forte, glória a Deus, você esteja forte, mas permaneça. Continue nessa força, em nome de Jesus. Bom, no Evangelho de Mateus, Jesus ele falou uma palavra, aonde ele vai nos mostrar qual é a morada da fraqueza. E aqui nós vamos aprender, é Mateus 26, nós vamos aprender o que devemos fazer para evitar então essa fraqueza. Qual é a morada da fraqueza, aonde ela se estabelece, aonde ela cria ali a sua casa, a sua morada, o seu lugar, né? Vamos aprender sobre isso. Mateus 26, é um versículo bem conhecido, eu mesmo já preguei aqui, o verso é o 41, vamos ver aqui, da onde é proveniente a fraqueza, né? Mateus 26, 41, quem achou, diga glória a Deus. O que diz a palavra? Olha só, vigiai e orai, e qual é o propósito da vigilância e da oração? Para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito, olha, glória a Deus, o Espírito ele está o quê, irmãos? Pronto, aleluia, mas a nossa carne, ela é o quê? Ela é fraca. O nosso espírito, irmãos, glória a Deus, ele é forte, ele está preparado, habilitado, mas a nossa carne, ela é fraca. Por isso eu não posso obedecer à carne, eu não posso me aconselhar com a carne, eu não devo negociar com a minha carne, porque ela é fraca. Se eu olhar para a carne, eu vou cair em tentação. Se eu olhar para a minha carne e querer fazer a vontade dela, obedecer o seu prazer, obedecer o seu querer, eu vou cair, é inevitável. A queda é brusca, é forte. Eu não posso, eu não devo jamais olhar para a carne. Eu devo falar, não, Deus, eu tenho que fazer a vontade do meu espírito, porque se eu olhar para a minha carne que é manhosa, a minha carne que ela tem uma pendência, ela tem uma queda pelas coisas do mundo. O nosso espírito, como disse Paulo em Gálatas, ele sempre vai lutar, militar contra a carne luta contra o espírito luta contra a carne, porque os dois são opostos entre si.
E para que porventura nós não façamos ali, né, o nosso querer, eu tenho que estar sempre obedecendo, amando, respeitando, é o Espírito e não a carne. Se você fizer a vontade da carne, irmãos, ela vai te dominar. E a carne é um vício, isso é um vício. Imagine um jovem que começa a mexer com drogas, e ele vicia-se naquelas drogas. O pecado também é um vício. E é um vício tão grande que alguns não conseguem largar ele. A pessoa vai lá, pratica o pecado, ela se sente suja, ela se sente má, ela aborrece a si própria, mas daqui a pouco ela está no mesmo erro. Ela está cometendo a mesma falha. Aí ela vai de novo, ela se arrepende, ela coloca a mão na cabeça, ela se esmurra como Paulo, ela se arrepende, ela abandona aquela prática, não quero mais. Aí daqui a pouco volta de novo. E o pior disso é que ela vai se acostumando com a carne. E aí ela começa a achar que nem é tão errado assim. Muitas vezes começa até a se equiparar com outros, sabe? Eu erro, mas tem gente que erra mais do que eu. Eu não quero me comparar com quem erra mais, eu quero me comparar com pessoas mais santas, mais honestas, mais verdadeiras. Uma vez eu conversei com um senhor, isso aconteceu lá em Londrina. Eu era um auxiliar de pastor, um obreiro que estava treinando para ser pastor. E eu estava conversando com um senhor, e esse senhor falava para mim que ele servia a Deus há mais de 50 anos. Ele devia ter lá os seus 70 e tantos. E ele falou: olha, mais de 50 anos eu sirvo a Deus. E aí eu olhei para ele e falei assim: olha, qual é o seu segredo? Foi a pergunta que eu fiz a ele. Qual é o seu segredo? Aí ele falou assim para mim: segredo? Como assim segredo? Eu falei assim: olha, eu estou aqui na igreja, e não faz nem tanto tempo que eu estou aqui, e eu já vi muita gente entrando e saindo. Eu já vi muita gente que ficou aqui por um tempo, permaneceu aqui por uns dias, uns meses, alguns anos até, e depois se esfriaram e saíram, abandonaram. Aí o senhor está me relatando que serve a Deus há mais de 50 anos a fio. Eu quero saber qual que é o segredo, porque eu quero isso para mim também. Eu quero amanhã ou depois estar celebrando 50 anos com Jesus. E 50, e 60, e 70, e aí quando ele voltar, toda a eternidade, diga a glória a Deus, irmão. Aí aquele senhor olhou para mim, e ele falou assim: olha, eu sinceramente nunca pensei desse jeito que você está me colocando, mas uma coisa eu te falo, eu oro todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, eu jejuo pelo menos 2 vezes na semana. E foi assim: eu não jejuo mais porque eu tomo muito remédio. Ele tomava os remédios, assim, então mas 2 vezes por semana eu jejuo. E eu ouvindo aquele homem, perceba, pega o exemplo desse homem e coloca ele no que nós estamos aprendendo hoje. O leão consegue devorar esse homem? Consegue? Não. Esse homem, ele faz parte da casa de Saul ou da casa de Davi? Um homem que está guerreando nessa vida, guerreando a causa do ministério, lutando pelos seus sonhos, já enfrentou tantas lutas, tantos desafios, mas por mais que a guerra alongou-se, por mais que ele ganhou idade, por mais que o tempo passou, mas a fé dele, a comunhão, o amor, a busca continuava a mesma. Irmão, todo dia, ele falou para mim, todo dia eu leio a Bíblia, todo dia. Todo dia eu oro. Pelo menos 2 vezes na semana eu faço o meu jejum. Era um homem, irmãos, que eu via sempre ele na igreja. Quarta-feira eu via ele lá. Sexta-feira eu via ele lá. Domingo eu via ele lá. Então,
qual era o seu segredo? A continuidade. Ele não parou. Se você, pastor, eu tenho parado. Pastor, eu tenho parado. O senhor falou aí que o segredo do homem era ler a Bíblia todo dia. Pastor, tem dia que eu não leio a Bíblia. Vamos tratar a nossa Bíblia como se fosse o nosso celular, irmãos. Todo dia você olha para o teu celular. Olha ou não olha? Quem todo dia lê as mensagens do WhatsApp? Deixa eu ver, todo dia você lê uma mensagenzinha lá do WhatsApp? Então todo dia lê uma palavra também, né? Todo dia você pega uma palavra, você lê uma palavra, você estuda uma palavra, você busca isso em Deus, esse é o segredo. Todo dia você vai lá, faz uma oração, sabe? Quebrante-se na presença do Altíssimo, entrega para Ele a sua vida. Irmãos, a nossa carne, ela é fraca. Se você provar a sua carne, você vai cair na tentação. A tentação existe. Se você for, igual Davi, eu vou tentar a carne, né? Traz a mulher lá, eu só vou jantar aqui com ela, a Betseba. Não, só quero conversar. A conversa acabou em traição, acabou em morte, acabou em infidelidade, acabou em desagrado a Deus, acabou em problemas, irmãos. Por quê? Porque ele brincou com a carne. Com a nossa carne a gente não brinca. Porque se você brincar, ela vai te vencer. Porque a carne, ela é o covil do enfraquecimento. Toda pessoa que começa a enfraquecer, o início desse enfraquecimento começou na carne. E até mais do que isso, na espera. Em Provérbios, lá no capítulo 13, Provérbios 13, verso 12. Vamos ver aqui o que faz uma pessoa enfraquecer. Provérbios capítulo 13, verso 12. Quem achou, diga amém. O que diz aí? Olha, a esperança demorada, o que ela faz? Leia aí para mim. Ela enfraquece o coração. Perceba que a pessoa que fica sempre esperando as coisas, essa longa espera, essa demora, quando as coisas não vão acontecendo a seu tempo, a seu modo, a espera enfraquece o coração. Muitos ainda hoje erram pela insistência de ficar esperando. Tem gente que, pastor, eu não me batizei ainda, estou esperando. Pastor, eu não sou fiel a Deus ainda, estou esperando Deus me tocar, estou esperando Deus me convencer. Pastor, eu sei que eu tenho que conversar com aquela pessoa, pedir perdão para ela, me reconciliar com ela, mas eu estou esperando, pastor, estou esperando assim a poeira baixar, eu estou esperando algumas coisas se assentarem. Pastor, eu sei que eu tenho que, fazer algo, mas estou esperando a hora certa. Pastor, eu sei que eu tenho que largar algo, mas estou esperando. Essa espera, ela enfraquece o coração, irmãos. A esperança adiada. Quando uma pessoa espera muito, e aquilo que ela espera, ela não alcança, e ela fica esperando, irmão, tem coisas que nós não temos que esperar. Tem coisas que nós temos que agir. E quanto mais rápido a gente agir e fazer, mais rápido as coisas também se resolverão, se solucionarão. Ore a Deus, irmão, e fala para Deus: Deus, tem coisas na vida que eu não tenho que esperar, que eu tenho é que fazer. Por quê? Porque o Senhor já me deu a palavra, o Senhor já me deu a instrução, o Senhor já me mostrou que aquilo que o Senhor espera de mim. Então, para que eu vou ficar esperando? Eu estou esperando Deus me tocar. Irmão, Deus já te tocou. Você está esperando Deus te tocar? Pastor, o dia que Deus me tocar, eu me batizo. Aí, essa esperança adiada, ela vai enfraquecer. Daqui a pouco você está fraco e nem percebeu a tua fraqueza.
Nem percebeu. Você está esperando um toque de Deus? Toca no teu vizinho aí, irmão, vai lá, toca no ombro dele aí, toca nele. Bom, então se ele estava esperando um toque, pronto, já foi tocado, amém? Né? Você foi usado por Deus aí para tocar ele, e ao tocar ele, você já deu o toque de Deus. Só vai lá e assuma a esse toque, em nome de Jesus. Efésios, já estamos chegando aqui no final da mensagem. Efésios capítulo 6. Aquele homem, aquele senhor que eu testemunhei para você, ele falou da oração, da oração, da leitura bíblica, e ele também ia muito na igreja. Eu vejo que essas são como se fossem as 3 vitaminas para o fortalecimento espiritual. Efésios 6, verso 10. Você quer se fortalecer, irmãos? Oração, meditação, congregação. Esses 3. Vou repetir. Oração, meditação e congregação. Ore, medite na palavra de Deus, congregue na casa de Deus. Esse é o segredo. É o segredo para todo aquele que quer se fortalecer. O cristão que não ora, o cristão que não medita na palavra, o cristão que não congrega na igreja, ele vai enfraquecer. E não tem como ele achar que no caso dele vai ser diferente, que Deus entende, que Deus releva, que Deus... Não, irmão, isso não existe. A verdade é que isso não existe. Deus não vai... não tem alguém que... Não, para você as regras não se aplicam. Aplica-se para todos. Eu sou pastor, irmão, se eu não orar, eu me enfraqueço. Se eu não meditar, eu enfraqueço. Se eu não vier à igreja, eu enfraqueço. É claro que como pastor, eu acabo estando na igreja todos os dias. Então, a parte da congregação, nota 10. Agora, e na oração? Tem que orar. Irmão, e para orar, às vezes, voltemos lá para o Salmo 34, para orar por vezes, nós temos que ser esforçados para orar. Irmão, já aconteceu comigo, de ir orar e não sair palavra. De ir orar e falar, meu Deus e meu Pai. E ficar ali, meu Pai, meu Deus e meu Pai. E a oração não progredir. E a coisa não andar. Aí você tem que insistir. Você tem que perseverar. Você tem que se esforçar. E aí daqui a pouco a comunhão vem. A presença desce. A Shekinah, a glória de Deus nos envolve. Mas para tal ou para tanto, esforço, dedicação, amor. Então, olha, ore, medite e congregue. Esses são o segredo para o fortalecimento. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja fraca. Se você ler as cartas do Apocalipse, quando trata da igreja de Éfeso, você vê que era uma igreja debilitada em sua força. Era uma igreja com problemas estruturais, problemas de oração, problemas de meditação na palavra, problemas congregacionais. E isso fazia aquela igreja ser fraca, ser anêmica. Ela não comia o pão da vida, então ela estava muito fraca, muito debilitada. Paulo aqui ele vai falar sobre a armadura de Deus. Eu vou ler com você o verso 10. Vamos ver quantas vezes se repetem a palavra fortalecer e ficar firme. Vamos lá. No demais, irmãos meus, a primeira vez, fortalecei-vos no Senhor, e na segunda vez, na força do seu poder. Vamos se fortalecer em Deus, vamos se fortalecer na força, no poder de Deus. Aí no verso 11, a terceira, revestir, vamos se revestir da armadura de Deus.
E para que isso é importante? Para que estejais firmes, olha mais uma vez, fique firme contra as astutas ciladas do diabo, até porque nós não temos que lutar contra carne, sangue, sim, contra os principados e potestades e príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, depois de toda essa batalha, resistir o dia mau, vencer o diabo, você fique o que, irmãos? Firme. 14, estai, pois, firmes, os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e vai falando das demais peças que complementam a armadura de Deus. Você veja que dos versos 10 ao 14, quantas vezes ele falou, fortalecei-vos, é na força de Deus, é na força do poder, fica firme, olha, virão dias maus, mas você fica firme, você vai vencer, você vai superar, esteja firme os vossos lombos, firme, firme, firme. O Paulo, ele estava incentivando os membros da igreja de Efésios a permanecer firme, a fortalecei no Senhor. E eu estou aqui hoje cumprindo esse mesmo papel. É como se o apóstolo Paulo estivesse aqui nesse altar, dizendo para a igreja de Campo Largo, irmãos, é necessário, é preciso que você permaneça firme. Vai passar o tempo, virão as batalhas, virão as adversidades, você enfrentará dias maus, mas permaneça firme, não abra mão, se fortaleça em Deus, seja a casa de Davi, a casa que se fortalece, que o tempo passou, mas a tua comunhão, a tua oração, a tua congregação, a tua leitura bíblica, a tua meditação, continua intacto, continua mesmo. O tempo passou e esse tempo só melhorou você, como um bom vinho, o tempo fez você ficar um cristão mais saboroso, mais autêntico, mais verdadeiro. Agora não se deixe vencer pelo tempo, não deixe o tempo te esgotar, não deixe o tempo ser um ladrão de energia, não permita que o tempo roube ali as suas forças, porque essa não é a vontade de Deus. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. Só para terminar, para a gente orar, Romanos, e aqui nós vamos já clamar a Deus, que já faltam aí 17 minutos para a virada do ano. Romanos capítulo 15, verso 1. Quem veio aqui na quarta-feira eu até preguei aqui o Filipenses 4,13, quando o apóstolo Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, se eu for um cristão fortalecido em Deus, eu poderei fazer todas as coisas. Depois você confira lá, Filipenses 4,19. Ele disse, olha, eu posso, 4,19 não, é 4,13, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se a minha força, ela vem de Deus, então nele eu poderei tudo, eu poderei realizar tudo, eu poderei fazer tudo. Por que eu poderei fazer? Porque é ele que me fortalece. Agora o cristão fraco, ele não pode nada. Se com a força de Deus ele pode tudo, sem essa força ele não vai poder nada. Eu quero terminar aqui falando de família e de amigos, parentes, colegas, companheiros, companheiros de trabalho, enfim, né? Romanos 15:1. Olha que interessante essa palavra. Mas nós que somos fortes, então, imagine que você abraçou essa palavra, se fortaleceu em Deus, e agora você está forte.
Deus te levantou, você comeu, você se alimentou, você está de pé, Deus te ungiu, Deus te capacitou, amém, Jesus. Então agora você que é forte, devemos suportar, olha essa palavra, suportar, sabe, carrega, tenha paciência, sabe, compreenda as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Então veja bem, irmão, eu não fui chamado para agradar a mim mesmo. O Paulo falou assim, olha, bom, já que agora nós somos fortes, vamos ter um pouquinho de paciência, vamos ter um pouquinho de compreensão, vamos ter um pouquinho de amor. A palavra que ele usou é, vamos suportar a fraqueza dos fracos. Tem gente, irmão, que ela não suporta a fraqueza dos outros. Ela se considera forte, por quê? Porque todos os outros para ela são fracos. E aí ela começa a julgar que o outro não é digno, que o outro não é merecedor. Porque não, eu mereço mais. Porque eu venho mais à igreja, eu oro mais, eu me consagro mais, eu me esforço mais, eu me dedico mais, eu mereço mais. Não, você é forte, glória a Deus que você é forte, que você vem, que você ora, que você busca, mas aprenda a respeitar a fraqueza das pessoas. Porque a pessoa que está fraca, eu não devo ser aquele que vai empurrar ela precipício abaixo. Eu devo ser aquela que vai estender a mão e que vai ajudar a colocar ela aonde, irmãos? De pé. Uma vez forte, eu posso fortalecer os outros. E não condenar os outros. Não explorar a fraqueza dos outros. Não condenar os outros pelos seus erros, não, irmão, vamos ajudar as pessoas. Olha, vou dar um exemplo. Digamos que na sua casa tem um familiar seu fraco. Ele é fraco, ele bebe, ele fuma, ele se prostitui, ele vive uma vida toda torta, toda errada. Ele é fraco. Falta para ele fé, falta para ele comunhão, falta para ele a presença de Deus. Não condene essa pessoa, condene as ações, condene o pecado, condene o diabo, mas não a pessoa. Tenha paciência com ela. Porque às vezes você vê ela lá bebendo, não é que ela é uma pessoa má, é porque ela é uma pessoa fraca. Aquilo a atrai, aquilo a domina, como também um dia talvez dominou a gente também. E Deus foi lá e sabe, suportou a nossa fraqueza e nos fortaleceu, nos ajudou. Hoje nós somos convocados a auxiliar e suportar, compreender a fraqueza dos fracos. Você conhece alguém que está fraco? Pastor, eu conheço alguém que anda muito fraco, muito mesmo. As palavras que a pessoa fala, o procedimento da pessoa, pastor, ela está fraca, não condene ela, ajuda ela a se levantar. Você está forte? Vai lá e dá uma palavra, anima, encoraja. O ruim do quem está fraco é quando ela encontra outro fraco. Porque daí o fraco, o único fraco, e os dois vão se enfraquecer ainda mais. Aí junta o sujo com o mal lavado, pronto. O bom é quando o fraco encontra o forte. E o forte fala, não é por aí não, não vai por esse caminho não, está amarrado isso aí não, vou te ajudar, conta comigo, e tal, e fortalece. Eu quero ser, irmãos, ao longo desse ano de 2022, eu quero ser aquele que fortalece o fraco, que ajuda o fraco, que levanta o fraco, e que compreende ele. E por que eu tenho que compreender o fraco? Porque um dia eu também estive na pele dele. Eu também fui fraco, também fui dominado, também tratei as coisas de forma errada, mas Deus me fortaleceu. Vamos, leia comigo de novo, ó. Mas nós que somos fortes, diga glória a Deus, diga eu sou forte.
Então nós devemos, é um dever, é uma obrigação, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, porque a vontade que dá é te agradar a nós mesmos, massagear o nosso próprio ego, a nossa própria vontade, nos achar os mais santos, os mais especiais e condenar. Irmão, nós não fomos chamados para condenar ninguém. Compreenda a fraqueza do fraco. Não julgue o fraco. Não expulse o fraco. Não jogue o fraco embora, para fora. Mas diga, não, eu vou fortalecer. Eu vou pegar a força de Deus que está em mim e eu vou dar essa força para Ele. Irmão, Jesus, ao longo da sua vida, Ele cruzou com muita gente fraca, gente sem conhecimento, sem estrutura alguma, e isso não impedia Jesus de estender a mão, de perdoar, de ajudar, de alimentar, de encorajar, de agir. É exatamente isso que nós também devemos de fazer em nome de Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus.